I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia on the high gate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only... Dentre inúmeras teorias conspiratórias espalhadas pela internet, a que tem grande destaque é a de que o homem não foi à Lua e que tudo foi uma armação. E eu acho até plausível que alguém acredite nisso, apesar de pessoalmente discordar fortemente. Essa desconfiança é até mais compreensível, inclusive, do que acreditar, por exemplo, que nosso planeta é plano, como um disco. Os terraplanistas que me desculpem, mas isso já é demais, né? E nem vou entrar no mérito da questão, já que este assunto não é o foco deste vídeo. Em 20 de julho de 1969, a Apollo 11 aterrissou em solo lunar. E o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, colocando seu pé esquerdo, tamanho 41, no solo lunar. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, comentaria ele. O evento foi visto pela TV no mundo todo, ou em parte dele. Parecia à época algo irreal, de tão espetacular, mesmo que em 1961 a União Soviética já tivesse lançado na órbita terrestre o astronauta Yuri Gagarin. Com o pouso na Lua, os Estados Unidos ganharam a dita corrida espacial com os russos, mas não convenceram todo mundo. E isso só piorou com o tempo. E, em tempos de internet, virou prato cheio para os conspiracionistas. Tudo coreografado pelo renomado cineasta Stanley Kubrick e minuciosamente reproduzido em um estúdio de TV em algum lugar desértico do estado de Nevada. E essa gigantesca fake seria armada pela NASA para dar uma cartada final na já mencionada disputa espacial com os soviéticos. Mas todas as dúvidas dos céticos são explicadas cientificamente, o que me leva a crer que sim, o homem realmente foi à Lua em 1969. As dúvidas e as respostas. Dúvida. Não há sinais de propulsão. É de se estranhar a falta de vestígios de um propulsor para atenuar o pouso daquele trambolho de 17 toneladas. Não aparece nas filmagens e o chão lunar não fica queimado ou com algum tipo de marca. Resposta. O físico Ronilson Pinheiro respondeu em sua dissertação de mestrado na Universidade Tecnológica Federal de Sergipe. Abre aspas. A combustão da mistura de hidrazina e tetróxido de hidrogênio produz uma substância incolor. E como não havia ar em volta da nave, os gases espalharam-se rapidamente, ou seja, nada de chamas visíveis. A falta de ar, visto que a Lua não tem atmosfera, o solo atingido por esses gases não se dispersou. A gravidade menor exige menos energia para a decolagem, escreveu ele. Fecha aspas. Outros físicos dizem a mesma coisa, então devem merecer algum crédito aos leigos. Dúvida. A questão das sombras causa indagações, uma vez que as sombras dos astronautas não estão paralelas com as formadas pelos outros objetos em cena e têm angulações distintas. E como o Sol é a única fonte de luz, seria lógico se pensar que todas as sombras deveriam aparecer no mesmo plano. E não é isso que se vê nas imagens, daí a suposição de ser uma montagem. Resposta. Essa questão é bem respondida pela série de TV Caçadores de Mito, onde seus apresentadores Jimmy Heineman e Don Savage recriam, por conta própria, sua clássica cena de pouso humano na Lua. O que se provou em relação às sombras foi que a luz emitida pelas câmeras dos astronautas fez, ao bater no módulo lunar, na roupa dos exploradores e na própria superfície lunar, ganhar em distintos e diferentes ângulos. É por isso a disparidade de direções. Então seria bom assistir esse episódio desta série para se ter uma ideia mais clara dessa questão. Dúvida. Por que a bandeira americana tremula se não existe vento? Uma vez
Entendido que a Lua não tem atmosfera, como se explica a brisa que balança a bandeira? Porque no vácuo seria impossível isso. Resposta: a bandeira se mexe só quando é tocada por Neil Armstrong ou Buzz Aldrin. Ela não se mexe sozinha. Mais uma vez, a falta de atmosfera faz com que a inércia do movimento que a deixou esticada dure muito mais tempo do que na Terra. E como não há força para frear esse esticamento, a impressão é que ela tremula em solo lunar, quando na verdade está parada. Como ficaria qualquer toalha da mesma forma? Uma ilusão de ótica, perfeitamente explicável. Dúvida: onde estão as estrelas? Tiraram muitas fotos por lá e não capturaram uma estrelazinha sequer no céu daqui da Terra. Se olharmos para cima, vamos avistar algumas brilhando, como na Lua elas não aparecem. Daí se pensa na ideia de que tudo fora gravado num estúdio enorme. Resposta: bom lembrar que o ano era 1969. Ferramentas como as câmeras digitais não existiam e os astronautas teriam que fazer muitos ajustes finos nas câmeras. Como seu tempo de exposição. Mesmo hoje com boas câmeras, não é tão fácil captar pontos luminosos no céu. E operar aquela tralha de uma Cartier-Bresson é bem mais difícil quando se está dentro de um uniforme espacial, e já seria se não estivesse. O que mostra que certos detalhes técnicos são ignorados por nós leigos e que fazem toda a diferença no final. Dúvida: pegadas. Como a famosa marca do pé de Armstrong ficou marcada de forma tão bem definida no solo lunar, a tempo de ser tão perfeitamente fotografada, e certamente o solo de nosso satélite não tem traço algum de água, para que alguma marca fosse feita pelo peso de alguém. Parece perfeita demais. Uma cena montada, ao que parece. Resposta: a câmera que eternizou aquela pegada estava acoplada no interior da nave, para estudo da superfície lunar. Além disso, não é preciso umidade para se deixar pegadas claras, como uma andança no deserto pode comprovar. O solo da Lua é constituído por uma fina poeira, semelhante a cinzas vulcânicas, por exemplo, e a ausência de ventos explica o fato de o molde daquela pegada se manter íntegro, e está visível até os dias de hoje. Dúvida: carrinho gigante. É de se estranhar subirem com aquele carrinho do tamanho de um bug para o espaço. Não iria faltar espaço para os tripulantes? Parece ser outra cena manipulada. Resposta: o rover utilizado na missão para uma exploração mais prática da superfície lunar foi construído com materiais bastante leves e projetado para ocupar o menor espaço possível dentro da Apollo 11. Era dobrável para que cabesse no foguete, e esse carro era sim capaz de transportar Aldrin e Armstrong e suas ferramentas no entorno da nave. Dúvida: efeitos de cinema. O cineasta Stan Kubrick, que dirigiu o clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço, não teria criado todo aquele cenário engenhosamente como um filme? Resposta: a única forma de se recriar aquele cenário de sombras e penumbras seria apostar em lasers super brilhantes. Em 1969 era uma tecnologia cara, além de deixar toda a cena em tom avermelhado, o que seria corrigido pela computação gráfica. Não fosse o fato desta ser uma realidade só décadas depois. Além do que, se tudo foi mesmo gravado em um estúdio, por que não se vê poeira? É difícil ou mesmo impossível manter no vácuo todo um set de filmagem e outros detalhes técnicos para se manter aquele resultado. Dúvida: existe hoje em dia uma prova real de que o homem foi à Lua em 1969? E se foi, por que não houve mais pousos lá nas décadas posteriores? Resposta: a maior prova do que o homem foi à Lua é a pegada de Neil Armstrong
como eu disse antes, que ainda é visível na superfície do satélite. E essa pegada é facilmente fotografada hoje em dia pelas sondas que são enviadas ao espaço. E o fato de não se voltar a visitar a Lua com a tripulação é simples. A corrida espacial terminou com a dissolução da União Soviética. Então, não existia mais aquela briga ideológica da Guerra Fria. Para validar um gasto altíssimo, seria bem mais econômico investir em sondas e satélites, e a tecnologia avançou nessa área, além de se evitar pôr em risco a vida dos astronautas. Eu pessoalmente acredito na ida do homem à Lua, por argumentos bastante simples e que podem parecer simplórios. Uma mentira tão grande como essa não duraria tanto tempo, e seria do interesse dos russos expor a trapaça, caso ela fosse mesmo uma mentira, coisa que em nenhum momento eles fizeram. Mas está aí, para quem quiser ponderar sobre o que foi colocado neste vídeo. E comente, dê a sua opinião. Você acredita na ida do homem à Lua ou não? Olá, gente, tudo bem? Acreditar em alguém ou algum evento é uma coisa muito particular de cada um, né? Então, a gente está numa dita democracia, então a gente tem, teoricamente, uma liberdade de acreditar, seja no que for, né? E tem gente que acredita em pé grande, tem gente que acredita em alienígenas, inclusive eu, apesar de nunca ter visto nada. Tem gente que acredita em sereias, tem gente que acredita em terra plana, né? Então, se você acredita, acredita, e a base do conspiracionismo, um conluio, né? Seria uma conspiração onde todos estariam, o governo, todos os especialistas, todo mundo estaria envolvido numa mesma mentira. A ida do homem à Lua é muito debatida na internet por conta que seria uma armação, né? Segundo quem não acredita, o meu irmão mesmo não acredita. Mas, como eu coloquei no vídeo, seria uma mentira gigantesca e uma mentira aí de mais de 50 anos, e todos os físicos de respeito dizem que não, o homem realmente foi à Lua. Então, das tecnologias aí dessa corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética nos anos 1960, a gente teve muitos produtos aí que a gente usa no dia a dia, que veio da tecnologia espacial, como o tênis que a gente usa, né? O fone de ouvido, aspirador, tem um monte de outras coisas que agora não me lembro, que foram desenvolvidas, que nasceram vinda com essa tecnologia, né? Eu só coloquei as dúvidas e respostas baseado num artigo da revista Super Interessante, e espero que vocês tenham gostado. E isso não vai mudar a opinião de ninguém, com certeza, mas pelo menos é a se pensar, né? Não foi assim do jeito que eu gostaria, né? Que eu gostaria de mostrar com mais detalhes, mas infelizmente foi o que deu para me produzir. Espero que não tenha decepcionado. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!